Pronto. Prontinho. Então eu vou terminar de tirar as dúvidas de físicas, pode ser, gente? Vocês se incomodam se eu fizer isso ou não? Não? A gente tinha que fazer o 13, o 11 e o 5. E aí eu vou pedir para que vocês já comecem a dar uma olhada nas questões de química também, tá? Para já irem colocando na fila aí as questões. Alguém podia organizar essa fila para mim, né? Né, Lívia? É, você tá com frio? Cadê sua blusa? Ah, Ah, aí tá é foda, né, bom. meu? Você me Vai ser quebra. cinquentão no Pix. Não, tá aqui, ó. Pode ficar com o controle. Que foi, Lívia? Fala aí. Cinquentão no Pix eu faço. Quê? Cinquentão no Pix eu faço a lista. Não, então, o que eu tô falando da lista é o seguinte: organizar as dúvidas do pessoal. Não, de boa. O pessoal manda aqui no chat, eu anoto e falo pra você. Isso, tá? Quem precisar te dar dúvida aí, já vai colocando no chat as dúvidas, tá? Que eu vou seguindo aqui na coisa. Questão 13, depois tem a questão 11 e depois tem a questão 5. A questão 13 é uma questão de ótica, na verdade, de refração da luz, que é um assunto que o Enem ama. Ele ama o assunto refração da luz, prismas, decomposição da luz, tá bom? A gente pode até fazer uma revisãozinha bem rápida também da questão da decomposição da luz em prismas, porque é um assunto bem importante. Até para o NEMAT, o FMS também, tá? Bom, vamos lá. Ele fala assim na 13: um feixe de luz monocromático um feixe de luz monocromática se propaga no ar, cujo índice de refração absoluto é igual a 1 e incide numa superfície de uma lâmina de vidro, formando um ângulo sigma com a reta normal à superfície. Ao penetrar no vidro, o raio passa a formar um ângulo θ com a reta normal. Então, vamos lembrar um pouquinho da refração. Gente, refração é um fenômeno que consiste na mudança de meio da luz. Quando a luz muda de meio, duas coisas também mudam nela: a velocidade e a direção de propagação da luz. Ou seja, de maneira muito simplificada, a refração ela provoca desvio da luz, né? A luz ela está se propagando num meio, quando ela entra num outro meio, ela entorta, tá? Para a gente medir esse desvio, a gente utiliza uma coisa muito famosa na refração, que é a chamada reta normal. O que é uma reta normal? A reta normal é uma reta perpendicular à interface dos dois meios. Então imaginem que essa região aqui, ó, seja o ar e essa região aqui seja o vidro. Existe entre o ar e o vidro uma interface. Eu imagino uma reta perpendicular a essa interface. Essa reta se chama normal. Por que essa reta é importante? Ela vai servir como referência para você medir o ângulo de desvio da luz. Então, como é que a coisa funciona? O raio da luz, o raio de luz, ele vem se propagando em linha reta até ele atingir a interface. Uma vez que ele atinge a interface, a gente mede o ângulo de incidência em relação à normal, que ele representou por essa letra aqui, tá? Muito bem. Aí, depois que a luz muda de meio, ele desenha o mesmo raio se propagando, só que agora ele forma um ângulo θ com a normal. Ô, gente, vocês lembram a regrinha do afasta aproxima? Vamos lembrar isso rápido? Por exemplo, é que aqui eu sei que é ar e vidro, mas vamos supor que eu não soubesse que é ar e vidro, ok?
Vamos imaginar que o exercício te pergunte assim: onde a luz está mais rápida? No meio de cima ou no meio de baixo? Como que eu sei isso? Você tem que olhar para o que aconteceu com o raio de luz. Vocês perceberam que nesse processo aqui, quando o raio de luz atravessou o dióptro aqui, né? Ele se aproximou da normal. O ângulo que ele forma com a normal é menor do que ele tinha antes. Então a gente fala assim, ó, presta atenção. Toda vez que o raio de luz se aproximar da normal, significa que ele foi para um meio mais refringente. O que significa dizer que o meio é mais refringente? Que a luz caminha ali dentro mais lentamente. Quanto mais refringente for o meio, ou seja, quanto maior for o índice de refração do meio, mais próximo da normal estará o raio. Tá? Então, ó, o ar é menos refringente, o vidro é mais refringente. E eu sei disso porque o raio se aproximou da normal. Existe uma relação matemática entre esses dois ângulos, que é dada pela lei de Snell. A lei de Snell diz que N1 ou NR vezes seno de sigma igual a N vidro vezes seno de teta. Tá bem? Fechou? Aí ele continua o exercício dizendo o seguinte, ó. Ele fala que o índice de refração do ar vale 1, que o ângulo de incidência vale sigma e que o ângulo de refração vale θ. Sabendo que a luz se propaga no ar com velocidade 3/10 oitava, opa, então a velocidade da luz aqui é 3 vezes 10 a oitava, tá bom? E que o seno de sigma vale 0,8, o seno desse ângulo vale 0,8, e o seno desse outro ângulo vale 0,6. Qual a velocidade de propagação da luz no vidro? Qual a velocidade de propagação da luz no vidro? Ok? Tudo bem. Gente, eu tenho o índice de refração do ar. Isso que vale 1. Então eu vou calcular o índice de refração do vidro. Por quê, gente? Se eu souber o índice de refração do vidro, eu consigo descobrir a velocidade ali. Então vai. Índice de refração do ar, 1 vezes. O seno do ângulo de incidência é 0,8, igual a N do vidro, vezes 0,6. Então, o N do vidro passa o 0,6 dividindo, né? Vai ficar 0,8 dividido por 0,6. Que é a mesma coisa que 4 terços, gente. Ó, 0,8 dividido por 0,6 igual a 4 sobre 3. Oi, Tá? oi. Agora, o que eu Beleza? faço? Beleza. Gente, microfone. Microfone aberto. Tudo bem até aqui? Eu vou deixar assim, porque isso aí vai dar uma dízima periódica. Eu nem vou me preocupar com isso. Agora, agora vamos lá. O índice de refração do vidro, ó, N do vidro, é igual a C sobre V no vidro. Tá? Como eu tenho a velocidade da luz no vácuo, né? Então fica 4 terços igual a 3, 10 elevado à oitava, dividido por V do vidro. Ó. Aí aqui, pessoal, eu vou passar o 3 multiplicando, tá vendo? Ó? Vai ficar velocidade no vidro igual a 9, 10 à oitava, dividido por 4. Aí. Dá 2,25, né?
dá 4,5 dividido por 2. 4,5 dividido por 2 dá 2,25. Então dá 2,25 vezes 10 elevado à oitava metros por segundo. Tá? Que ficou então a alternativa E. Aí tinha um pedido, deixa eu ver a outra aqui, a 11 e a 5, né? Ah, tá, 11 e 5. Ah, 11 está em cima aí mesmo, né? 12, tá bom? Questão número 11, pessoal. Uma questão também de ondulatória. Deixa eu só desenhar aqui a ondinha. Aqui. Então ele fala o seguinte, ó. A figura abaixo representa em um dado instante um pulso que se desloca para a direita em uma corda. Ele mostrou um desenho. Meu desenho é aqui, ó. Aqui. Peraí. Opa, aqui. Então, imagina o seguinte, pessoal. Deixa eu fazer um desenho melhor que eu acho que fica mais fácil. Imagina que você tem uma corda presa numa extremidade aqui, ó. Tá bom? E eu vou assinalar nessa corda 2 pontos. 2 pontos. Deixa eu colocar os pontos mais para cá. Vou colocar um ponto aqui e outro aqui, ó. Aqui. Beleza? Ele chamou de ponto 1 e ponto 2. E aí eu vou fazer o seguinte, a corda está em repouso. Aí eu vou pegar essa corda aqui, ó, e vou fazer isso aqui, ó. Uma vez. Só uma vez. Quando eu jogar a corda para cima, eu vou formar, obviamente, um pulso. Tudo bem? Então, a melhor maneira de você entender o que está acontecendo é imaginar o seguinte, ó. Imagina que você está aqui e uma outra pessoa está aqui. Vocês estão no mar. De repente você olha aqui, está vindo uma onda. Essa onda, ela está vindo na sua direção. A cada fração de segundo, o que acontece com esse calombo? Ele anda um pouquinho, não anda? Anda mais um pouquinho. Então você concorda que conforme esse calombo começar a andar para a direita, ele vai alcançar esse ponto, vai passar por esse ponto, depois vai alcançar esse outro ponto e vai passar por ele? Então você concorda que enquanto essa onda estiver passando por esse ponto, ele vai subir e depois descer. Tudo bem? Tá. Continuando. Entre os pares de setas nas alternativas abaixo, qual deles melhor representa a direção e o sentido do movimento dos pontos 1 e 2? Gente, vamos dividir essa onda em duas partes? Ó. Imagina essa parte frontal chegando aqui no ponto. Conforme essa onda começa a chegar nesse ponto, o que começa a acontecer com esse ponto? Vamos tentar desenhar ele aqui. Vamos ver se eu consigo desenhar. Diz uma coisa para mim. Dessa situação para essa,
O que que aconteceu com esse ponto 1? Ele subiu. Aqui ele está no ápice da onda, não está? Se essa onda continuar andando para a direita, o que que começa a acontecer com esse ponto? Ele desce. Cara, se você já tomou uma onda de água na praia, você sabe. Você fica parado. A onda vem vindo. Conforme a onda passa por você, você oi e volta. Então, veja, no desenho ele mostra para gente dois pontos, um e dois. Só que vocês percebam que esses pontos estão em lados diferentes da onda, né? Ó, o ponto 1 está do lado esquerdo da onda e o ponto 2 está do lado direito. Ou seja, vocês concordam comigo que nessa configuração o ponto 1 já passou pelo pico da onda? Se o ponto 1 já passou pelo pico da onda, ele tem que estar descendo. E o ponto 2 ainda não chegou no pico da onda. Se o ponto 2 ainda não chegou no pico da onda, ele tem que estar subindo. Então, esse ponto aqui, ele está oscilando para cima e esse ponto está oscilando para baixo. Tá? Cada onda que passa. Aí, o que, que vai acontecer com esses dois pontos depois que a onda passar? Eles voltam para cá. Ó. Vocês lembram quando o professor de física fala assim na aula? Onda não transporta matéria? É isso. Quando a onda passa pelo ponto, o ponto ele continua no mesmo lugar, ó. Ele não anda junto com a onda. O ponto ele sobe e desce, mas porque passou o que por ele? Energia. Quando a onda passa pelo ponto, o que está passando aqui é energia. Então o ponto sobe, desce, mas ele não anda na horizontal junto com a onda, tá? Só mais uma outra coisinha, tá, pessoal? Quando os pontos estão nessa forma, né, dois pontos da onda, um oscilando para cima e o outro oscilando para baixo, nós costumamos dizer que eles estão vibrando em oposição de fase, tá? Eles estão fazendo assim, quando está um subindo e outro descendo. Existem situações em que ele pode pegar pontos da onda e que estão subindo os dois ou descendo. Por exemplo, se eu pegasse um ponto aqui, ó, o que que ele estaria fazendo aqui? Subindo ou descendo? Subindo. Você concorda? Se eu pegasse um ponto aqui na frente. Esses dois pontos estão vibrando em fase. Se eu pegasse um ponto aqui, ó, ele estaria descendo. Então você tem pontos vibrando em fase, tá bom? Então, o ponto 1 está descendo e o ponto 2 subindo. Alternativa B de bola. B de bola. Ahn, Que? eu não entendi, porque não pode ser ao contrário. Tipo, ponto um, ele ainda não. Tipo, ele tem que terminar de subir pra O começar a ponto 1 já descer, passou não? pelo pico da onda. Esse aqui é o pico da onda, ó. O Uhum. ponto 1, ele está para trás, não tá? Ou seja, ele Sim. já subiu tudo que ele tinha que subir. E agora, se essa onda, pega essa onda aqui, ó, e transporta ela um pouquinho para o lado. Se você pegar esse desenho aqui, ó, eu vou fazer isso para você ver. Olha só. Presta atenção aqui, ó. Deixa eu dar um zoom bem grande para você ver. Aqui, ó. Ó, primeiro que você precisa entender o seguinte, o ponto 1, ele está sempre nessa posição aqui, ó. Tá vendo? Ele não anda para o lado. Quem anda é a onda. Então veja, quando a onda estava aqui, ó, o ponto 1, ele estava bem no pico da onda, não é? Agora, vamos supor que passou um segundo. Passou um segundo, o que que a onda fez? Ela deslocou um pouquinho. Como esse ponto ele continua na mesma vertical, ó, agora ele está mais para baixo. Então, ó, compara a posição do ponto aqui, quando a onda está nesse lugar,
com a posição do ponto quando a onda está passando por ele, ó. A mesma coisa vale para o ponto 2, ó. Enquanto a onda estava aqui, ó, o ponto 2 estava paradinho, tá vendo? Se eu jogar a onda para o lado, esse ponto 2 agora, ele está aqui, ó. Ó o ponto 2. Ele já está subindo, ó. Cada vez que essa onda anda mais para o lado, esse ponto sobe mais, sobe mais. Quando esse calombo aqui, ó, tá vendo esse calombo azul? Quando ele chegar aqui, esse ponto ele está aqui em cima. Entendeu? Então, o ponto que está desse lado aqui, ó, como a onda está indo para lá, né? Porque ela está indo para lá. Como Dá o a ponto... câmera. aí não dá, né? Você está vendo a minha pança. O pessoal está vendo meu Então, cofrinho aqui. então, então é sempre, tipo, fixo, assim. O ponto da esquerda sempre tá descendo e o ponto da direita sempre tá subindo? Essa palavra sempre, você sabe como eu detesto, Gabriela. Sim, mas, né, É. só pra... Ó, cuidado com a porra do sempre, porque se o cara trocar o sentido da onda, é o contrário. Então, o que que eu gosto de fazer, já que você gosta de usar o sempre, né? Porque você é dessas, né? Sempre. E aí, o que que eu gosto de fazer? Que aí você pode usar a regra do sempre, ó. Imagina a onda. Divide a onda em duas metades. Tenha sempre em mente que uma das metades está subindo e a outra está descendo. Guarda isso. Agora, que metade está subindo, que metade está descendo? Depende Aqui, do sentido da onda. Por exemplo, se a onda estiver indo para a direita, todos os pontos deste lado aqui, ó, estão subindo. Imagina você paradinha aqui, ó. Imagina a onda chegando aqui, você não vai subir nela? Oh! E esses pontos aqui, ó, estão descendo. Então, se você gosta da ideia do sempre, faz o seguinte, ó. Quem estiver na frente da onda sempre está subindo. E o que que é a frente da onda? Quem vai decidir o que é frente da onda e o que que é trás da onda é a velocidade dela. Então, por exemplo, desenhe outra onda, só que agora se propagando para a esquerda. Qual parte da onda está subindo agora? Essa aqui, ó. Ô, Dan, Que, só uma dúvida. Você só vai resolver as 5 e já tá indo pra química? cara, vocês podem pedir as questões que vocês quiserem. Não, é Pode porque o pedir de pessoal química aqui já. tá pedindo. O pessoal aqui tá pedindo questão de química. Tá, é justamente isso. Vai me falando aí que eu vou fazendo, tá? Ah, tá. Eu faço as 5 e depois vou mudando as de química. Vamos fazer as de química então, tá? Porque Tudo aí o bem. pessoal consegue perguntar. obrigada, Mas, ô Dan. Gabi, você entendeu? Entendi, entendi. Sempre, então guarda o seguinte: quem está de frente para a onda está subindo. Em quem a onda já passou, está descendo, tá? Obrigada. 5, nada. 5. No 5, ele fez um desenho meio esquisito aí, né? Questão número 5. Uma vaporeira de bambu é um utensílio de cozinha que se assemelha a uma série de peneiras empilhadas, formando um corpo cilíndrico com o fundo aberto, conforme as figuras 1 e 2. A configuração da vaporeira permite que os alimentos sejam cozidos por meio do vapor d'água. Pelo que dá para ver no desenho, a água esquenta o vapor ele vai subindo e vai percorrendo os alimentos. Como pode ser observado na figura 2, a vaporeira de bambu é colocada no interior de uma panela de metal contendo água.
calor. Agora ele vai começar a falar uma frase que ele vai pedir para nós completarmos. O calor da chama do fogão é transferido através do material da panela por condução. Aqui nós estamos falando de que conteúdo, gente? Processos de propagação de calor. Quando o calor se propaga de um meio para o outro, ele pode se propagar por condução, convecção e irradiação. O processo de condução é um processo que ocorre tipicamente em sólidos. Então imagina, por exemplo, o seguinte, ó. Você tem uma barra de metal. Eu encosto essa barra numa fonte de calor, aqui, ó, e o calor ele vai se propagando por agitação molecular. Basicamente é isso. A condução é um processo onde o calor se propaga por agitação molecular, tá? Condução. Então, ó, condução, sólidos, e o mecanismo é agitação molecular. Uma molécula se agita. Essa molécula se agitando faz com que a molécula do lado se agite. A molécula do lado agita a outra. As moléculas vão se agitando. Tudo bem? Tá. Aí ele continua. O calor da chama do fogão é transferido através do material da panela para a água por condução. Aí a água aquecida começa a vaporizar de forma que, gente, quando a água aquece, ela se transforma em vapor. O vapor está quente. Como o vapor é quente, a tendência dele é subir. Na medida em que esse vapor sobe, ele leva o calor para cima. Isso é uma outra forma de propagar calor. Quando a gente provoca movimento de gases, movimento de líquidos por conta de densidade, a gente chama isso de convecção. Convecção. Tá? A convecção acontece em gases ou líquidos. Tá? E não é uma agitação molecular a coisa. Não é uma molécula agita do lado, agita do lado, agita do lado. É outra coisa. Aqui, a diferença de densidade é que garante o fluxo de calor. Então você tem lá ar frio. Ar frio. O ar frio esquenta. Quando o ar frio esquenta, ele sobe. Quando ele sobe, ele leva o calor lá para cima. Quando ele chega lá em cima, ele empurra o ar frio para baixo. E assim ocorre a corrente de convecção. Então aqui você tem uma diferença de densidade. Dan, Diferença. Oi. esse tipo de questão no Enem tem um TRI fácil? Sim, essa tem. Outras que a gente fez. É porque eu tô fazendo uma anotação aqui do que teria TRI fácil e Essa difícil. tem. Processos de propagação de calor geralmente são questões fáceis, porque é basicamente isso. Ele vai te dar um texto, vai te dar uma situação e te perguntar que processos a gente está observando ali. Tá? Então ela é uma questão fácil. Todas as questões dessa parte são fáceis? Isso que eu ia falar. Questões de termologia, não termodinâmica, tá? Questões de termologia tendem a ser fáceis. Então, por exemplo, você olhou lá na prova, viu uma questão de que macete, uma questão de calor específico, vai nela porque ela tende a ser fácil, tá? Tá bom. Normalmente, tá? Obrigado. Aí, só mais uma outra coisa, gente. Então, vamos só fechar aqui porque eu quero falar uma outra coisa, ó. A água aquecida começa a vaporizar de forma que, por condução, desculpa, por convecção, transporta calor para o interior da vaporeira de bambu e cozinha os alimentos, tá bom? As lacunas do texto são condução e convecção. Esses dois meios de propagação de calor, embora sejam diferentes, a condução e a convecção, eles têm uma semelhança. A semelhança é que eles são processos onde o calor se propaga na matéria, dentro da matéria. Não importa se ela é sólida, líquida ou gasosa.
No entanto, o calor também pode se propagar como onda eletromagnética e radiação. Onda eletromagnéticas. Gente, deixa eu falar umas coisas aqui, de talvez algumas coisas que você nunca ouviu falar. Bom, primeiro, ah, a onda eletromagnética, ela tem energia, como todo tipo de onda. Só que existem vários tipos de ondas eletromagnéticas. Inclusive, algumas nós conseguimos enxergar. As ondas que nós enxergamos são aquelas que nós chamamos de ondas do espectro visível. Só que existem outras ondas que eu não enxergo. Por exemplo, eu não enxergo raio-x. Eu não enxergo ultravioleta. Não enxergo. Tudo bem. Algumas dessas ondas se manifestam na forma de calor. Todo corpo, presta atenção no que eu vou falar agora. Todo corpo acima de 0 Kelvin emite calor. Nós estamos a todo momento emitindo calor. E esse calor, ele vem na forma de ondas infravermelho. Vocês já repararam que quando você esquenta alguma coisa, por exemplo, carvão, vamos pegar o caso do carvão que é mais fácil de perceber. Você está fazendo churrasco lá, tem bastante carvão na churrasqueira, e o carvão está em brasa. Aí você vê aquela brasona assim, bem amarela. Vocês já repararam que quando o carvão vai apagando, a brasa vai ficando mais avermelhada? Quando um corpo é aquecido, ele sempre emite radiação. Só que quanto mais quente ele está, mais radiação ele emite. De radiação de tudo quanto é tipo. O Sol, por exemplo, emite radiação desse jeito porque ele está quente. À medida que o Sol for perdendo temperatura, ele vai apagando. Tanto é, pessoal, que uma das técnicas que os astrônomos usam para determinar aproximadamente a temperatura de uma estrela é pela cor da luz que ela emite. Quanto mais para o vermelho está uma estrela, mais fria ela está. Quanto mais para o amarelo, azul, anil, violeta, mais quente a estrela está. Não, pois é. O Sol, por exemplo, por exemplo, o Sol, quando ele for perdendo força, ele vai se transformar numa gigante vermelha. É igual o carvão apagando. Pode perceber, conforme o carvão vai apagando, ele vai ficando mais vermelho. Ele vai perdendo o brilho, né? E vai ficando mais vermelho. Tá? Então o infravermelho é uma fração dessas ondas que a gente sente na forma de calor. Tá? Qual é a grande não é especialidade, a grande peculiaridade desse tipo de propagação? Ela pode acontecer em qualquer meio, mas também no vácuo. Tudo Dan, bem? Oi. um exemplo disso é quando a gente coloca, a gente acende uma chama e quando ela tá muito, muito, muito quente, ela chega a ficar azul. É um exemplo Sim, disso? sim, exatamente. Tá? Quanto mais próximo do violeta tá a cor, mais quente ela tá. É isso mesmo. Ó, eu tenho E uma lista pra você fazer de química, tá cara. ótimo, perfeito. Vamos lá, começa. Você quer de ordem crescente ou qualquer uma? Não, a ordem que você recebeu aí. 14, Então, para, não 16. fica falando, Tá, espera. tá Deixa, fala bom. um por vez. Tá bom. 14. Ô, 14. Olivia, organiza a Oi, fila aí, hein, velho. tô organizando, pode Senão eu deixar. vou mandar os caras te linchar aí, velho. Calma. Gerente de fila. Ai, ai, ai. Se eu não Gerentona. passar na faculdade ano que vem, eu vou trabalhar pra você. Nem fudendo. Ah, Eu já tô me tá louco. auto. Eu já tô me auto. Como que chama? Ah, esqueci como que chama. Convencendo, Lívia. Você está se autocontratando, é? Não vem encher meu saco aqui, não. Fica aí. Eu até esqueci qual que você falou. É 14, né? A pessoa fica enchendo tanto o saco dela. Desculpa, Lívia. 14.
É a 14 da aula 3? Eu acredito que é assim, é 14, é a É questão da pilha? 14 É de de pilha? química. É de pilha? Se for a de pilha, é a 14 da aula 3. Pilheira. Revisão química. O que adianta escrever agora, né? Ô, gente, se eu não tiver errado, tá na página 31, é a questão número 14. É porque só mandaram aqui a 14 de química. Eu acho que Tá. Bom, se não for essa, a pessoa que mandou se manifesta, tá? Acho que é essa mesmo. Tá, isso, acabaram de confirmar aqui. tá bom. Ele fala assim, ó. Grupos de pesquisa em todo o mundo vêm buscando soluções inovadoras visando a produção de dispositivos para gerar energia elétrica. Dentre eles, pode-se destacar as baterias de zinco-ar, que combinam o oxigênio atmosférico e o metal zinco em um eletrólito aquoso de caráter ácido. O esquema de funcionamento da bateria zinco-ar é observado a seguir. No funcionamento da bateria, quem é o ânodo? Bom, vamos lá, gente. Primeiro eu vou fazer um esquema, bem daqueles esquema tipo almanaque de banca, tá ligado? O que é uma pilha, basicamente? Uma pilha é um sistema formado por duas substâncias que basicamente vão trocar elétrons. Só que elas vão trocar elétrons de maneira, como é que eu posso dizer? Ao invés de eu pegar uma substância A e misturar na substância B para eles trocarem elétrons, eu vou separá-las fisicamente e vou conectá-las por um fio, por um fio. De tal maneira que você tem uma espécie doadora de elétrons e uma espécie receptora de elétrons. Se eu quiser aproveitar essa corrente elétrica, o que eu tenho que fazer? Ligar alguma coisa aqui, né? Basicamente, o circuito elétrico é formado por uma pilha e uma coisa externa aqui. Essa região de onde os elétrons saem é chamada de polo negativo na pilha. E a região para onde os elétrons vão é o polo positivo. É fácil você guardar isso, gente. O elétron não está se movimentando de maneira espontânea na pilha? Se ele está se movimentando de maneira espontânea, ele só pode estar procurando o polo positivo. Só que aí tem uma outra questão, que é onde o exercício vai entrar. Como é que a gente sabe de onde está saindo? O problema é o seguinte, pessoal. Se os elétrons estão saindo deste lado, é porque tem algum átomo aqui perdendo elétron. Se os elétrons estão chegando deste lado, é porque tem aqui algum átomo ganhando elétrons. E na química, como é que nós chamamos os processos de perda e ganho de elétrons? Oxidação e redução. Então, vamos entender que os elétrons saem do polo negativo, ok? Que é onde está a substância que sofre oxidação. E os elétrons estão se deslocando para o polo positivo, porque existe uma substância que está recebendo elétron aqui, que é quem está sofrendo redução. Ok? Terceira coisa. Estas regiões são também conhecidas por nomes. A região de onde os elétrons saem é conhecida com o nome de ânodo. E a região para onde os elétrons estão migrando é o cátodo. Tá bem? Então, assim, isso é o que você precisa ter na sua mente. Isso aqui você precisa ter de esquema. Ok?
Dito isso, eu vou voltar na pergunta. Ele quer saber quem é que está no ânodo, não é? Ou seja, eu preciso descobrir quem está sofrendo oxidação. Gente, numa reação química, como é que a gente sabe que um elemento está oxidando e reduzindo? Qual é o tipo de parâmetro que você precisa olhar numa reação para saber se o cara está perdendo elétron ou ganhando? 3 letras. Vamos brincar de roletrando, vai. Vai. Alguém chuta aí uma letra. Não, é uma letra. Letra. Íon não é letra. I não tem I. X. X? Caralho, Isso. X? De onde você tirou X, porra? Ó, Eu ia fazer uma brincadeira. Quer ver? Eu ia fazer assim. N. Pronto. minha Nossa Senhora. NOx. Ô, gente, todo elemento que perde elétron sofre aumento de NOx. Todo elemento que recebe elétrons sofre diminuição de NOx. Ok até aqui? Tá, agora vamos olhar para o desenho. Gente, se vocês observarem na pilha, tem duas regiões. A região da esquerda mostra uma molécula de oxigênio atravessando uma espécie de uma parede e virando OH-, não é? Perceberam isso? Oxigênio virando OH-. Isso do lado esquerdo da pilha, não é? Do lado direito, está mostrando o zinco, tem uma barra de zinco, virando ZnOH4-. Tá bom? Isso é o que o desenho está me mostrando. O desenho não mostrou, pessoal, nenhuma reação química. Ele está mostrando um processo. Cara, qual é o NOx do oxigênio aqui? 0. Substância simples, NOx 0. Qual é o NOx do oxigênio aqui? -2. Então, o oxigênio reduziu, não é? Se o oxigênio reduziu, ele é o ânodo, o cátodo, perdão. Ele é o cátodo. E quem oxidou? E quem oxidou? O zinco. O zinco, ele foi de 0. Qual que é o NOx do zinco aqui? -2. +2, +3, na verdade. +3. Não. O oxigênio, o OH é -1. O OH é -1. Eu tenho 4 OHs. Então dá -4. -4. Para a soma ser -1, tem que ser +3. Ah, tá -2. Tá bom, não tem problema. Então é +2. Pronto. Tá ali. Então veja. O oxigênio. Presta atenção agora que eu vou falar e você vai entender a resposta. O oxigênio foi consumido no cátodo e o OH foi produzido no cátodo. Aí esse OH atravessa a membrana do meio da pilha e vai para o outro lado se combinar com o zinco. O zinco passa de 0 para +2. Então o zinco ele é consumido no ânodo e no ânodo eu produzo isso aqui. Então, ó, O2 consumido no cátodo, zinco consumido no ânodo. OH- produzido no cátodo, ZnOH4 produzido no ânodo, ok? No funcionamento da bateria, qual é a espécie química formada no ânodo? É a ZnOH4 2-, alternativa E. Difícil, né? Esses exercícios de pilha, eles são meio quebra-cabeças, tá? É bem foda.
Vai, Li, manda mais uma aí. 16. 16, Página 26. página 26. Hã? Eu acho que é da aula passada. Eu tô achando que é da aula passada. É a 16 da página 26. É isso mesmo. 16 da página 26. Questão 16, página 26. Dan, essa Oi. última que a gente fez, qual que é o TRI? Era um TRI fácil? Não, não. Essa eu não colocaria fácil, não. Dá Sim, pra, quando eu bater o olho na prova, colocaria dá pra pular? médio para difícil. Médio Dá para pra pular difícil. na hora da prova? Ah, não, não, não dá para pular, velho. Sabe por que que não dá para pular? É assim, eu vou falar uma coisa, eu não quero que você ache que eu tô sendo grosso. Mas assim, não dá para você ter dificuldade numa questão dessa. Se você, assim, se você está tendo dificuldade numa questão dessa, é porque está faltando algum conceito. Porque, basicamente, o que que ele está te perguntando? Quem foi produzido no ano? Então, você tem que saber olhar no exercício, assim, porque, basicamente, qual era o conhecimento de química que o aluno tinha que ter aqui? Saber o que que é oxidação e redução, identificar NOx. Agora, por que que alguns alunos tendem a achar a questão difícil? Porque ela não é uma questão óbvia. Ela tem um desenho e você precisa interpretar o desenho. Mas daí a dizer que ela é uma questão difícil, já não acho. Tá? Por exemplo, você quer ver um exemplo de uma questão de pilha difícil? A última questão da aula. O cara botou umas pilhas em série. Essa é uma questão foda. Tá? Vamos lá, questão 18. 18. 18. 16, 16. desculpa, 16. Calma, calma, não fica brava. Calma. Só porque não vai ser contratado, olha lá. Menor aprendiz. Ó, o nucleófilo, nu, são bases de Lewis que reagem com haletos de alquila por meio de uma reação chamada substituição nucleofílica. Então, pera lá, vamos entender como é que funciona esse trem. Ele pega um bagulho assim, ó, RX mais nu. Ô, gente, esse RX aqui é um aleto de alquila. What the hell is aleto de alquila? O que é um aleto de alquila? Aleto halogênio. Cloro, flúor, né? Alquila, que palavra você lembra quando você pensa em alquila na orgânica? Alquila. Alcano. Por exemplo, qual é a fórmula do metano? Fórmula do metano, CH4. Tira um hidrogênio e põe um cloro. Vira clorometano. Isso é um aleto de alquila. Qual é a fórmula do etano? CH3, CH3. Tira um hidrogênio e põe um cloro. Virou um haleto de alquila. Então, haletos de alquila são tipo hidrocarbonetos que foram substituídos por um cloro, por um flúor, um elemento da família 7A. Daí o nome haleto. Então, ó, isso aqui é um haleto de alquila. Ele vai reagir com o nucleófilo. Aí, olha o que acontece, gente. Do outro lado, aparece o R ligado com o nucleófilo mais o X. O que que vocês acham que é esse R aqui, ó? É uma cadeia carbônica. R é o que a gente costuma representar na orgânica como cadeia carbônica. Então, por exemplo, imagina que isso aqui é o clorometano. Clorometano vai reagir com nu, formando R nu mais X. Gente, isso é uma substituição. Sai o X, entra o nu. Tá bom? Tá, continuando. A reação de SN, que é a substituição entre
metóxido de sódio, onde o Nu é o CH3O-, e brometo de metila, fornece qual composto orgânico? Então eu vou pegar brometo de metila, ó, brometo de metila. Deixa eu fazer uma pergunta. Por que que o nucleófilo chama nucleófilo? Porque ele gosta de núcleo. Como assim gosta de núcleo, professor? Nucleófilo é o nome que a gente dá na orgânica para espécies que tenham afinidade por coisas positivas. Tanto é que, se você observar no desenho, ele representou o Nu com uma carga negativa, não é? Então veja, o que que ele quer que eu faça? Ele quer que eu imite, lembra que eu falei sobre isso ontem? Ele quer que eu imite essa reação aqui, ó. Ele quer que eu siga esse modelo. Então eu quero reagir isso com o Nu, tá? Bom, o que que eu vou fazer? Eu vou tirar o X, que é o bromo, e colocar no lugar dele isso aqui, ó, o metóxido. Então fica CH3O, CH3 mais Br-. Eu estou tentando fazer de maneira análoga àquilo que a reação está pedindo para eu fazer, tá? Aí ele pede para a gente dizer o nome do composto formado. Não, que função eu formei aqui, ó? Éter. Isso é um éter. É o metoximetano. Metoximetano. Gente, o que que você precisa saber de química para fazer essa questão? Nada. É simplesmente um Lego. É claro que, por exemplo, para não dizer que é nada, né, você precisa entender o que significa aleto de alquila. Você precisa, por exemplo, da nomenclatura orgânica para poder montar isso aqui, tá? Beleza? Dan, isso é uma questão de TRI fácil? Eu não sei se é uma questão fácil, mas não é difícil. Então, sei lá, talvez um TRI, pensando em TRI de 3 níveis, vai, fácil, médio e difícil. Acho que seria médio. É do Enem. É do Enem. É do Enem. Essa é do Enem. Aquela que a gente fez ontem da descarboxilação também é do Enem, tá? Então, isso é uma coisa foda. Muita gente erra porque não consegue montar isso aqui, ó. Tá? Porque aí o problema é nomenclatura. Aí o problema é nomenclatura. Porque depois é só você substituir. Porque essa daqui ele já deu, pronta. Ele conta pra gente quem é o Nu. Entendeu? Próxima ali. Então ficou. A resposta é éter, alternativa A. Próxima é questão 12, página 20. 12, página 20. Q12, página 20. Ah, essa era uma que eu chutava quando eu vi isso. Nossa Não, Senhora. não é tão fácil assim. É porque assim, eu fico falando fácil, 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 mas, meu, lá na hora, velho, você tá no meio de uma prova com 90 questões, né? Não é assim. Questão 12, página 20. Peraí. 12 da 24, faço. 12 da 24. Tá. Questão 12, página 20. Tá. Questão 12. O grafeno é uma forma alotrópica do carbono. Tudo bem a palavra alotrópico, gente? Substâncias simples, diferentes, né? Só que formadas pelo mesmo átomo. No grafite, no carbono, a gente tem o grafite e o diamante, né? Então ele fala assim: o grafeno é uma forma alotrópica do carbono constituída por uma folha planar, ou seja,
é um arranjo bidimensional de átomos de carbono compactados. Ou seja, gente, imaginem que todos os carbonos estão conectados num plano, formando anéis, formando anéis, tá? E essas folhas, elas são compactadas com a espessura de apenas um átomo. Sua estrutura é hexagonal. Neste arranjo, qual a hibridização dos carbonos? Gente, vamos lembrar um pouquinho da questão da hibridização dos carbonos, por quê? O carbono, ele é um elemento que tem a capacidade de fazer quatro ligações. Só que essas quatro ligações, elas podem ser estabelecidas de quatro maneiras diferentes. E por que que é importante você saber essas maneiras? Porque dependendo de como o carbono se conectar a outros átomos, a molécula terá uma geometria diferente. Então, o carbono mais comum, não sei se é o mais comum, é melhor não falar merda, não. É um carbono. Existe um tipo de carbono que a gente costuma chamar de carbono sp3. E aí, assim, gente, eu não vou explicar por que que é sp3. A gente viu isso na aula, não sei se vocês lembram, a gente ficou umas 2 horas e meia falando sobre isso. O fato do carbono ser sp3 implica em, primeiro, ele é um carbono com quatro ligações simples, portanto, ele é um carbono saturado, e ele tem uma geometria tetraédrica. Se você assistiu a aula de isomeria ótica ontem, você viu esse desenho eu fazendo, ó. Que até a Lívia perguntou assim, Dan, você pode lembrar para mim o que que significam esses pontinhos? Só que são ligações tridimensionais. Então, por exemplo, um carbono como esse pode ser tudo menos planar. O bagulho é 3D. Se uma coisa é 3D, como é que isso pode ser planar? Ok? Então eu já sei que o carbono não é sp3. O segundo tipo, vamos colocar dessa forma, de carbono que pode aparecer na natureza é o sp2. O sp2, ele é um carbono constituído por quatro ligações, porém duas simples e uma dupla. Uhum. Três ligações. Essas três ligações tendem a formar uma estrutura assim, ó. Por exemplo, uma dupla aqui, vai. Vamos chamar de dupla aqui, vai. Esse átomo não é 3D. As ligações, como são três ligações, elas vão constituir um plano. Tudo bem? O terceiro carbono é o sp. E, cara, é muito foda. É tudo, faz muito sentido. Quer ver, ó? sp3. Quantas dimensões tem isso? Três. sp2. Quantas dimensões tem isso? Duas. E o sp, adivinha? Uma. Um carbono sp, ele pode ser um carbono com duas duplas ou uma simples e uma tripla. Em ambos os casos, o átomo ele forma ligações lineares. Então é geometria tetraédrica, geometria trigonal plana e geometria linear. Tudo bem? Que tipo de carbono está no desenho? Esse aqui. Só pode ser esse. Você vai observando, todos os carbonos estão conectados assim, ó. Professor, mas ele não escreveu a dupla, né? Não, não. Mas eu sei que os carbonos são sp2, porque cada carboninho desse que você está observando tem uma geometria trigonal, tá? Ou, lembra ontem que a gente falou sobre isomeria cis-trans? Isomeria cis-trans acontece com carbono sp2 também, tá? Beleza? Então a resposta para a questão número 12 é carbono sp2, geometria planar trigonal. Trigonal planar. Tem isso? Letra B. Ah, é B, desculpa, eu estava lendo outra coisa que B. É isso mesmo. Tá? Ô, Dan, como seria essa
hibridização SP com D. Tipo, a Mesma letra coisa, né? P. O carbono não sofre esse tipo de hibridização, tá? Ah, ah, como é que eu vou explicar isso? Meu Deus do céu. O nome da hibridização tem a ver com o tipo de orbital que o átomo usa. Então, por exemplo, por que que as hibridizações do carbono são sempre tipo sp3, sp2, sp? Porque o carbono só usa orbitais s e p para fazer hibridização. Vocês lembram que existem quatro tipos de orbital, né? S, P, D e F. O carbono nunca vai sofrer hibridização sp-d, porque o carbono nem tem orbital D, gente. Pensa comigo. O carbono, ele não tem 6 elétrons? Faz a distribuição aqui. 1s2, 2s2, 2p6. 2p2, desculpa. Então, os elétrons do carbono, sobretudo os elétrons da camada de valência, eles estão em orbitais do tipo S e P. Então, qualquer tipo de hibridização do carbono vai levar essa nomenclatura. Só que eu não sei se vocês já viram no cursinho, existem outros átomos que hibridizam. O fósforo, o enxofre. E, por exemplo, quando o fósforo hibridiza, ele utiliza orbitais D. Quando o enxofre hibridiza, ele utiliza orbitais D. Então, hibridizações que levam essas letras, sp3d ou sp3d2, são hibridizações de outros átomos que utilizam esses orbitais, tá? Beleza? Entendi, obrigado. Aí tem a Então, ver com ó, se aquela você quiser geometria. guardar, só uma outra coisa, desculpa aí, Ed. Se você quiser guardar, coloca assim, ó, no sp3d, coloca aí fósforo. Quem hibridiza com sp3d é o fósforo. E sabe como é que você vai saber que ele está hibridizado? Quando ele estiver fazendo 5 ligações. Ó, olha para cá, ó. Ed, sp3d. 5 ligantes. Ó, sp3. Quantos ligantes? Tetraedro. sp2. Quantos ligantes? 3. Trigonal. sp. Quantos ligantes? Linear. Então, um átomo que é sp3d, o maluco é pentavalente. E esse aqui, ó, sp3d2, ele é o quê? Hexavalente. Bota aí do lado, Ed, enxofre. Se você viu o enxofre fazendo 6 ligações, você pode ter certeza que ele está na forma sp3d2. Quer ver um exemplo de molécula que tem átomo assim? SF6, hexafluoreto de enxofre. Quer ver um exemplo de molécula onde o fósforo é pentavalente? PCl5. São exemplos de moléculas. E aqui, o octeto foi para casa do caralho. Vocês estão ligados nisso, né? Porque, por exemplo, se você está metendo um fósforo pentavalente, o maluco tem 10 elétrons na camada de valência. Se você está pegando um enxofre hexavalente, ele está com 12. Vocês lembram aquele exercício que a gente fez ontem do xenônio? Ele tinha 10 elétrons na camada de valência. Então, tem alguns elementos que não vão obedecer o octeto, gente. Tá? Beleza? Qual que você tinha pedido? Já foi? 12. Ô, gente, eu vou tirar a dúvida de uma pessoa da sala, tá? Agora. 12 da página 24. Depois eu volto aí para a fila do grupo aí, tá, gente? 12 da página 24. Puta, essa questão é muito importante, velho. Ainda bem, obrigado. Obrigado por você ter perguntado ela.
Uma das reações muito famosas na orgânica, na verdade, na orgânica, a gente tem um grupo de reações muito parecidas, que à primeira vista parece que não são parecidas. Eu vou colocar elas aqui e vamos ver se vocês lembram delas. Ó, é a questão 12 da página 22. 24? 24. Gente, eu vou fazer um esquema aqui de várias reações meio que acopladas uma na outra. Uma das substâncias que a gente estuda na orgânica que tem muita facilidade para reagir são os ácidos carboxílicos. Certo? Os ácidos carboxílicos, a priori, eles podem reagir com várias coisas, mas tem duas dessas coisas que são muito importantes. Então, ó, eu posso reagir um ácido carboxílico com uma base, mas eu também posso reagir o ácido carboxílico com um álcool. Tá? Professor, por que que um ácido reage com uma base? Ué, porque é uma reação OH, H+. Toda vez que eu reajo um ácido carboxílico com uma base, o que que eu produzo? Um sal. Só que ele é um sal orgânico. Por que que ele é um sal orgânico? Vocês lembram que todo sal tem um cátion que vem de uma base e um ânion que vem de um ácido. Então, por exemplo, se o meu ácido é um ácido orgânico, quando ele reagir, ele vai produzir um sal cujo ânion é orgânico. Você quer ver um sal famoso pra caralho? Acetato de sódio. Acetato de sódio. Ele é um sal produzido pela reação do ácido acético com NaOH. Tudo bem? Só que os ácidos também podem reagir com álcoois. E aí é uma reação completamente diferente, não tem nada a ver com ácido base. Nessa reação, eu vou produzir éster. Éster. Que é a reação de esterificação de Fischer. O éster, por sua vez, pode reagir com água, base e outro éster. Desculpa. E um álcool. E por que que eu estou colocando essas reações todas conectadas? Porque elas são todas muito parecidas. Tirando a reação de neutralização, as outras são muito parecidas. Vamos lá. Quando eu reajo um éster com água, eu reverto esse processo aqui, ó. Eu reverto. Então, quando eu reajo um éster com água, eu volto a produzir o ácido carboxílico. Não sei se você vai lembrar das aulas de orgânica no cursinho, ó. Esterificação, hidrólise. No seu organismo, isso aqui acontece, ó, quando você vai digerir gordura. Lá na biologia, o que que dá a digestão de gordura, gente? O que que dá, quando você digere gordura, quais são as substâncias que você obtém da digestão? Porque assim, gente, você come basicamente, você come três coisas na tua vida: gordura, proteína e carboidrato. Tem as vitaminas, de nutriente, aquilo que te nutre, porque vitamina não é nutriente. Vitamina serve para o seu corpo funcionar. Mas o que que te nutre? Carboidrato, gordura e proteína. E essas três coisas são macromoléculas. Todas essas coisas, quando são digeridas, viram moléculas menores.
A proteína vira aminoácido. O carboidrato vira monossacarídeo. E a gordura vira ácido graxo e glicerol. Então, a hidrólise de um éster produz ácido. Isso acontece no teu intestino, tá? A enzima catalisa, lipase, os caralho. Eu posso reagir a alguns ésteres com base. Quando eu reajo o éster com base, eu produzo isso aqui de novo, ó. Eu produzo sal orgânico. Agora presta atenção aqui. Se o éster for uma gordura, isso aqui se chama sabão. Vou repetir. Se o éster que você estiver reagindo aqui for uma gordura, isso vira sabão. Tudo bem? A terceira reação é uma reação que nos últimos anos tem ficado famosa por conta do biodiesel. Eu posso pegar gordura, principalmente de origem vegetal, pode ser de animal também, não tem problema, e reagir com álcool. Quando eu pego a gordura e reajo com álcool, eu transformo esse éster em um outro éster. Um outro éster. Vou chamar de éster 2. Qual a importância econômica dessa reação? O biodiesel. Por quê? Porque os químicos descobriram que se você pegar a gordura e reagir com álcool, a molécula que você produz tem o mesmo tamanho da molécula de diesel que vem na gasolina. O mesmo tamanho de carbono. Exatamente o mesmo tamanho. Então, ao invés de eu queimar diesel, eu esterifico, eu pego um éster, transformo ele em outro éster e queimo ele. Essa reação se chama transesterificação, justamente porque eu estou transformando um éster em outro éster, tá? Então, isso aqui é um esquema de basicamente tudo que ou quase tudo que acontece com ácido carboxílico, tá? Beleza? Aí, dito isso, vamos ler a questão agora. Tá, antes de ler a questão, quero fazer uma coisa. Deixa eu escrever aqui. Olha o trampo que é pra desenhar esse bagulho, gente. Aqui. Hum. Antes da gente ler a questão, eu quero mostrar para vocês uma coisa. Olha para essa molécula aqui. Vocês conseguem reconhecer que essa molécula é um éster? Tudo bem? Onde que está o grupo funcional do éster aqui, ó? Você tem um grupo funcional de éster aqui, ó. Isso aqui é uma cadeia carbônica, né? C dupla O, CH2. Aqui eu tenho uma outra cadeia carbônica, também grudada aqui, ó. Tá? Então, na verdade, isso aqui é um triéster. Triéster, tá? A biologia gosta de usar para essa molécula o nome de triacilglicerol, tá? Aí o que que o cara fez? Ele pegou esse éster e reagiu com isso aqui, ó. 3CH3OH. O que é isso, gente? Álcool. É um álcool. Moleque. Ó. Volta aqui um pouquinho agora, ó. Éster com álcool vai dar o quê? Outro éster, certo? Então vamos acompanhar o esquema. Oh, caralho, acho que a pilha tá acabando. Ó, opa. Produtos.
produtos. Já estou terminando, tá? Pronto. Eu vou ter que abrir um pouco o zoom para que vocês enxerguem toda a reação, tá? Foda da Organic é isso, fica desenhando essas merda aqui. Tá aqui. Vamos ler agora a questão. O biodiesel é um composto obtido a partir de fontes renováveis que surgiu como alternativa ao uso do óleo diesel de petróleo para motores de combustão interna. Ele pode ser obtido pela reação entre triglicerídeos presentes em óleos vegetais e gorduras animais, entre outros, e álcoois de baixa massa molar, pequenos, tipo metanol ou etanol, na presença de um catalisador. Neste processo, forma-se também um subproduto muito utilizado pela indústria. Então tá aqui a reação. Ô, gente, quem é o biodiesel? Qual dessas moléculas é o biodiesel? Quem é o subproduto? Na orgânica é muito comum usar esse termo subproduto. Geralmente a gente usa o termo subproduto por produto que não é o mais importante. Então, tipo, nessa reação, é claro que eu quero o biodiesel. Tá, vem cá. Lembra que eu falei que o biodiesel tem esse apelido porque ele é uma molécula do mesmo tamanho da molécula do diesel? Vocês sabem mais ou menos quantos carbonos tem uma molécula de diesel? O diesel não é uma das frações mais pesadas do petróleo? Então, uma molécula de diesel, gente, ela não tem menos que 15, 17 carbonos. Menos, não tem menos que isso. Você acha que isso aqui é diesel? Mas nem fudendo. Isso aqui é um álcool. Mas, professor, como é que você sabe que essa molécula aqui é biodiesel se você não sabe quantos carbonos tem? Eu sei quantos tem. Sabe por quê? Tá vendo esse R1 aqui? Ele não veio daqui, ó. Isso não é gordura? O que que vocês sabem sobre cadeias de gordura? Elas são grandes. Então, esses R's aqui, ó, eles são grandes. Eles são cadeias longas. Se a gordura for saturada, esses R's são saturados. Se a gordura for de origem vegetal, que é predominantemente insaturada, aí as duplas vêm aqui. Então eu sei que aqui tem cadeia longa. Então na hora que eu peguei esse cara gigante e reagi com álcool, eu observo que eu formei aqui 3 moléculas individuais que com certeza vão ter cadeias longas. Então provavelmente não, certamente, isso aqui é o biodiesel. Essas 3 moléculas seriam moléculas de biodiesel, e isso aqui é o subproduto que é muito famoso. Este produto, muito famoso, na biologia você chama de glicerol, na química você chama de glicerina, e se você for nerd, você vai chamar de propan, 1,2,3 triol, tá? Essa é a chamada transesterificação. E por que que ela tem esse nome, né? Agora a gente consegue entender o sentido disso. Na transesterificação, eu transformo um éster em outro. Na verdade, tem uma coisa muito curiosa aqui. Ó,
Isso aqui é uma molécula contendo quantos ésteres? 3. Então é um triéster. Quando eu reajo, eu pego um triéster e formo 3 monoésteres, tá? Isso é uma característica, uma curiosidade sobre a reação de transesterificação, ok? Aí ele pergunta o quê? Esqueci agora. Ele fala assim, desculpa, quais são os nomes da reação e do subproduto? Transesterificação e glicerina, tá? Alternativa D de dado. Beleza? Fechou? Próximo. Agora volta lá pro grupo. Questão Grupo. 1, página 28. Tá bom. É a saideira, tá? Puta que pariu. Tinha que ser essa. Meu Deus. Fala. É. Só com éster. Só com éster. A esterificação é quando você produz o éster. Você parte do ácido e vai pro éster. Aqui é esterificação. Deixa eu só apontar para o pessoal de casa enxergar isso também que eu tô falando para ela, ó. Ó, gente, só não confundir, tá? A transesterificação é quando você pega um éster e transforma ele em outro éster. Quando eu pego um ácido e transformo em éster, aí o nome é esterificação normal, tá? Então vamos lá, a saideira, que inclusive é uma questão bem foda. Questão 1 da página 28. Aí amanhã, pessoal, na nossa aula de amanhã à tarde, a gente pode fazer dessa mesma maneira, tá? Vocês já deem uma olhada nas questões que vocês querem que eu faça. Pode ser dessa aula, da última, enfim. Ele fala assim na questão 1. É uma questão de titulação. Ele fala: o ácido tartárico é o principal ácido do vinho e está diretamente relacionado com a sua qualidade. Na avaliação de um vinho branco em produção, um analista neutralizou uma alíquota de 25 ml do vinho com NaOH 0,10 mol por litro. Para um pouquinho aqui. O que ele fez? Ele pegou uma quantidade de vinho, 25 ml, e reagiu com NaOH. Como ele está falando que no vinho tem ácido, o que ele fez, na verdade, foi neutralizar o ácido. E o que ele falou para a gente? O que nós sabemos sobre a base? Ele fala que a base ela tem concentração 0,1 mol por litro, certo? Ah, e outra coisa que ele fala, ele consumiu um volume de 6 ml da base. Nossa, gente, que coisa estranha. É encenação isso que eu estou fazendo, tá? Nossa, gente, é 8? Nossa, gente, que coisa estranha. Uma pequena quantidade de base reagiu com muito vinho. O que isso quer dizer? Não é que a base é forte, que provavelmente a base está mais concentrada do que o vinho. Mais concentrada do que o vinho. Porque, cara, se 8 ml de base consegue reagir com 25 de vinho, é porque aqui, nesse voluminho, tem uma quantidade de base bastante grande. Então, provavelmente, a concentração do vinho deve ser menor que 0,1 mol por litro. Tá? Bom, e o que ele quer saber é justamente isso. Só que tem um detalhe, ele quer saber em grama por litro. Então, na verdade, gente, isso aqui é um problema de estequiometria. Só que envolvendo soluções. Gente, se eu quero saber a concentração do ácido, eu precisaria saber pelo menos quantos mols tem de ácido aqui dentro. Saber. Tudo bem. Dá uma olhada na reação. Dá uma olhada na reação. Para cada molécula de ácido, quantas bases eu preciso para neutralizar? 2.
Tudo bem? Então eu posso escrever isso aqui, ó, que o número de moléculas de base tem que ser o dobro do número de moléculas do ácido. Posso falar isso? Tipo, ó, se aqui dentro tiver 10 ácido, aqui tem que ter 20 base. Se aqui dentro tiver 35 ácidos, aqui tem que ter 70 base. Então a quantidade de base é sempre o ácido multiplicado por 2. Tudo bem até aqui? Só que nós sabemos, ou não sei se vocês lembram, que concentração é número de mol sobre volume. Se concentração é número de mol sobre volume, nós não podemos dizer que o número de mols é concentração vezes volume? Sim. Então, olha o que eu vou fazer, olha a minha ideia. Eu vou pegar essa relação que veio da estequiometria e no lugar do N, eu vou trocar por CV. Ou, como diz uma amiga minha que estava aqui agora há pouco, comando vermelho. É, tudo com comando vermelho. Sim, nós demais! Fala aí, o Marcola, a Marcola. Ó, no lugar do N base, eu vou escrever C base, V base. É o comando vermelho de branco. Meu. Isso é igual a 2 vezes C ácido vezes V ácido. É o comando vermelho de amarelo. O que eu estou querendo dessa conta? Isso aqui, ó. Só que nessa conta, a minha concentração ela vai sair em mol por litro. Depois eu transformo para grama. Então vamos lá. A concentração da base é 10 a menos 1. 10 a menos 1 vezes. O volume da base é 8 ml. Aqui uma dica. Como você tem volume dos dois lados, não precisa transformar para litro. Você vai cortar os ml depois. Então você pode colocar aqui 8 igual a 2 vezes Ca vezes 25. Ó, tá aqui. Tá bom, gente? Ca vezes 2 vezes 25. Então vai ficar. Peraí. Então vai ficar assim, ó. 50 Ca é igual a 8 vezes 10 a menos 1. Tá? 50 Ca dividir. Aí eu vou passar dividindo. Então vai ficar a concentração do ácido é igual a 8 vezes 10 a menos 1 dividido por 50, que é 5 vezes 10, a primeira. 8 dividido por 5 dá 1,6. 1,6 vezes 10 a menos 2. 1,6, 10 a menos 2 mol por litro. Ó, falei que a concentração está bem menor? A concentração da base, gente, é 10 a menos 1. 10 a menos 1. A concentração do ácido está na ordem de 10 a menos 2. Tá. O que eu faço agora? Pego isso aqui e transformo para grama. Só que daí eu preciso da massa molar, né? Quanto que pesa um mol desse ácido, gente? Acho que ele deu aí do lado da molécula. 150 gramas? Tá. Então, ó, se um mol tem uma massa de 150 gramas, quantos mol... Não, desculpa. Quantos gramas eu terei para 1,6 10 a menos 2? Ô, Dan, Oi, eu acho que eu fiquei confusa. Você pode voltar um pouquinho? Ó, ali posso. no N base é igual a 2 N ácidos. Ah, eu A sabia. base não era 2? Tem uma coisa que está te incomodando aqui, né? E você acha que esse 2 devia estar aqui, né? Acho. É. Desache. Quer ver uma Então, coisa? desacho. Que número que está do lado da base na reação? Morreu. 2, né? Olha para Não? frente. 2. 2. Que Aham. número que está do lado do ácido?
Nenhum. Tem um. Aham, Uma molécula. aham. Põe um aqui. O da Tá. base não é 2 vezes 1? Sim. Ó, Tudo bem? que loucura. Não, você arrasou. Gente, Demais. eu preciso contar uma coisa para Falou vocês. pouco, falou muito. Eu dou aula há 27 anos. Toda vez que eu dou essa aula, alguém faz essa pergunta. Porque o que que a pessoa faz? É normal isso, tá? Eu não estou criticando, não. A pessoa olha na reação e vê o 2 do lado da base. E aí não sei por que que as pessoas acham que porque o 2 está da base, do lado da reação, ele tem que estar aqui. Não, é o contrário. Cuidado com isso. Porque sabe quando que isso aqui pega? Quando a proporção não é 1 para 1. Porque, por exemplo, se a proporção fosse 1 para 1, ficaria N base igual N ácido. Cuidado com isso, tá, gente? Beleza? Entendeu, Bi? Entendi sim, muito obrigada. Então tá bom. Então acho que por hoje deu, né, pessoal? Por hoje é só. Daqui a pouco o Eloy tá chegando aí também. Faz a conta. Nossa, hoje foi foda, hein, cara? Então é isso, crianças. Amanhã a gente tem uma aula de bio, de manhã, de tarde, a primeira aula. Hã? O quê? Termina a conta, Ah, Dan. gente, pelo amor de Deus, caralho, vocês estavam. Termina vocês, velho. Quanto que dá essa merda aqui? Vai. Aí, vocês são foda. Vocês mandam eu terminar o bagulho e vocês já fizeram a conta. Quanto que deu? 3, 13,6? 3,6. Vocês são foda também, cara. Vocês estão vendo que eu tô mancando aqui, caralho. É isso? Alguém mandou no chat. Calma, Divo. Respira. Não, que respira é o cacete. Não respira nada. Bem, é É um brincadeira pai tudo isso, tá, gente? cansado, Isso tudo é viu? cena, tá? Eu não sou assim. É Ô, um Dan, pai olha aqui, cansado. Que você pode explicar de novo por que que o 2 ele tá do lado do ácido? Eu não peguei direito. eu falo, Não, cara, é muito louco. Cara, eu vou fazer uma tese de doutorado sobre isso. Vamos lá. Vou fazer. Ô, Dan, a resposta é 2,4. Você Ah, colocou então 3. erraram a conta. Puta, vocês não sabem nem fazer conta. Puta, vocês são foda. Tá. Eu vou mostrar pra vocês, você nunca mais vai errar isso. A história do 1 para 2, 2 para 1. Olha o que eu vou escrever aqui, ó. Isso que eu estou escrevendo aqui está sendo baseado na equação que está no exercício, ó. 1 mol de ácido reage com 1 mol, com 2 mols de base, não é? Não é isso que a equação está dizendo? Peraí, acho que eles não estão enxergando lá. Então, ó, pensa comigo assim, ó. Se 1 mol de ácido reage com 2 de base, N de ácido reage com N de base. Não é isso? Se 1 está para 2, o número de mols do ácido e o número de mols da base tem que estar na mesma proporção. Multiplica em cruz isso aqui. N base igual a 2 vezes N ácido. Cara, eu Ponto. acho que eu só tinha entendido porque eu tava olhando a reação do outro lado. Entendeu? Então, por exemplo, quando vocês estiverem nessa dúvida, puta, eu não sei se o 2 vai para o ácido ou o 2 vai para a base, resolve a regra de 3 como se você estivesse fazendo um cálculo estequiométrico. Você quer saber a proporção entre ácido e base? Tá bom. 1 está para 2, assim como N ácido está para N base. A hora que você resolver, você sai exatamente aqui, ó. Tá bom? muito Entendeu, obrigada, Sara? Dan. Ah, não foi a Sara. Pensei que era a Sara. Fui eu, não, fui eu. Tá bom. Fechou? Não, saideira é o caralho. Né? Saideira não, chega. Pelo amor de Deus, gente. Ô, Dan, Tchau. posta a aula de ontem, Dan. Hã? Posta as aulas de ontem, por favor. Não entendi o que você falou. Pra postar as aulas de ontem. Ah, puta, cara, eu esqueci de postar, é verdade. Obrigado Tchau, por você ter me lembrado. Dan. Tchau, lindos. Até amanhã, tá? Pode esperar meu currículo ano que vem. Ai, meu Deus, para, Lívia, meu Deus. Tchau.
Até, até, até.